que a paz esteja em nossos corações e em nossas mentes. No livro Luz Acima, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e ditado pelo espírito Irmão X, há uma curiosa e, de certa forma, oportuna lição que usaremos na abertura dos nossos estudos de hoje. Ela é intitulada A Proteção de Santo Antônio. E a escolhemos exatamente porque a manhã de hoje nos reserva o estudo de um número elevado de questões. Elas vão da 489 a 521. O número é elevado. Pela primeira vez, ao preparar a exposição, fiquei num dilema entre fazer a abordagem fracionada ou fazer uma abordagem globalizada. E optei pela segunda, exatamente porque, como as questões, salvo algumas que pretendemos destacar, não envolvem muito grande indagação, nós temos condições de repassá-las em bloco. Mas para isto, essa pequena história talvez nos ajude a refletir. O tópico inserido dentro do capítulo de número 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal tem por subtítulo 3 blocos de proteções. Aquelas que seriam conferidas pelo que se denomina anjos da guarda. A que se dá através de espíritos protetores ou a que se dá através de espíritos familiares ou simpáticos. Se quisermos, podemos dividir em 2 grandes grupos. Estes espíritos mais perfeitos, os anjos, e aqueles espíritos não tão perfeitos ainda, que nos oferecem a sua proteção. O que motiva Kardec a estudar a questão é exatamente identificar até que ponto as entidades que permanecem na realidade espiritual, os espíritos que lá se encontram, podem nos oferecer a sua atenção, a sua proteção. E o episódio que Irmão X se reporta, que não tem, me parece, outro cunho, outro objetivo, senão didaticamente fechar o ensinamento moral do último parágrafo, pode ser sintetizado mais ou menos assim. Antônio de Pádua, aquela figura venerável que reside nos planos mais elevados, vinculados à Terra, tem para com a humanidade uma atenção muito séria, um interesse de que esta mesma humanidade e os espíritos a ela vinculados progridam. E diz que nas poucas horas de folga de que dispõe, considerando que os espíritos superiores estão sempre envolvidos na prática do bem e não jogam o tempo fora, qual ocorre conosco sob as mais diversas justificativas, anotava pedidos. E de tais pedidos,
constava um que lhe passou a chamar a atenção. Diz-nos irmão X: um grupinho devoto suplicava-lhe a concessão das melhores coisas. Lembrava-lhe o nome a propósito de tudo. Nas enxaquecas dos donos da casa, nos sonhos das filhas casadoras, nos destinos e desatinos, do rapaz, nos sapatos das crianças. E o santo, diante de tantos pedidos, numa das vindas feitas à terra, resolve conhecer o grupo. E chega até lá e é recebido por alguém de nome Celestino, que tinha por tarefa supervisionar aquela região e aquele grupamento familiar específico. Santo Antônio, então, pergunta a respeito da família. O senhor em breve vai saber de tudo. E eles ingressam, então, na casa, depois de alguns instantes. Era um domingo e Antônio observa o seguinte: a cada instante, a família dizia: graças a Santo Antônio. Tal coisa obtida, graças a Santo Antônio. Tal favor ansiado, Santo Antônio no-lo concederá. Pois bem, diante disto, Antônio então pergunta a Celestino: na verdade, não estou vendo ninguém ativo, mas muita gente invocando meu nome. O que isto significa? Se o senhor quer saber, vá lá. Toda a vida deles gira em torno de uma vaca, que é também participante das vossas bênçãos. Como? Sim, o pai, que se diz doente, angaria capim de modo a alimentá-la. Os rapazes ordenham-na 2 vezes por dia e levam o leite para vender. Bolinha, a vaca protetora, sai do quintal somente 5 dias por ano, quando vai passear com o rebanho próximo. É obrigada a fornecer 6 a 8 litros de leite em média por dia e um bezerro todos os anos. A dona da casa envolve-a em atmosfera de doce agasalho e os meninos escovam-na cuidadosamente. Apesar disso, porém, vive abatida entre as cercas de um encarpado curral. Sabendo nós quanto amor consagrais a esta granja, repartimos com a humilde vaquinha as dádivas incessantes que vossa serenidade nos envia. Desse modo, nós temos dado a ela saúde e bem-estar, porquanto, se a produção dela cair, o que acontecerá com os despreocupados devotos? Bolinha é tudo o que lhes garante o pão e a vestimenta de hoje e de amanhã. Antônio vai então até o estábulo pensativo, acaricia o animal heróico e volta ao interior da casa. Na palestra animada, a todo momento só ouvia uma coisa: louvado seja Santo Antônio! Viva Santo Antônio! Santo Antônio rogará por nós. De permeio sobravam as queixas do mundo. Então ele resolve, embora entristecido, tomar uma atitude. Celestino, acompanhe-me. Auxiliemos positivamente esta família. Cercam-se do animal
E diz-nos irmão X, ele a levantou sem que ela percebesse e guiou-a até onde havia enorme precipício. Do cimo, do alto daquele lugar, ajudou-a a cair, e em breves segundos a vaca não mais pertencia ao rol dos animais vivos no planeta Terra. Diante do espanto de Celestino, Antônio então explicou: muitas vezes, para bem amparar, é imprescindível retirar as escoras. E voltou para as regiões celestes. No dia seguinte em diante, as orações estavam modificadas. Os camponeses passaram a solicitar serviço, trabalho, condições de esforçar-se. A lição que nos choca e nos parece não tem acontecido da forma como narrada, já que irmão X é um grande contador de histórias com objetivo moral, nos induz a refletir acerca destas criaturas que no transcurso das mais de 30 questões do Livro dos Espíritos, objeto do nosso estudo nessa manhã, são havidas como nossas protetoras, criaturas que da realidade espiritual afiançam o nosso retorno à oportunidade reencarnatória e velam pelo nosso êxito diuturnamente, ansiando pela melhoria que as nossas promessas vãs não concretizam, ansiando pela mudança de rumo de espíritos que pediram, na oportunidade de voltar à Terra, condições para serem melhores. Mas aqui delas nos esquecemos e nos envolvemos com interesses do mundo. Esquecemos-nos de que projetamos ser melhores. Nos acomodamos nas nossas mesmices, retardando a nossa evolução espiritual. E vem aí aqueles que efetivamente querem o nosso progresso e nos tiram as muletas, nos tiram as escoras, de maneira que saibamos avançar. A doutrina espírita, na visão corretíssima de José Herculano Pires, é uma doutrina viril, uma doutrina de exigências, não é uma doutrina de doçura, de frases e situações melífluas, que possam induzir aqueles que dela se aproximam ao erro de imaginar que sem o nosso esforço conseguiremos chegar a lugar algum. É imprescindível, pois, que diante deste conjunto de informações acerca de espíritos que nos protegem, saibamos superar qualquer espécie de preconceito e entendendo tais espíritos como nossos amigos, mas amigos que nos querem ver progredir, porque há amigos que conduzem outros aos bares, há amigos que apresentam aos outros as drogas, há amigos que conduzem os outros à perdição, e de amigos não tem absolutamente nada. Há amizades por interesses, que duram enquanto o interesse persiste. Há amizades que nos querem ver relegados à pior situação. Mas não é assim que ocorre com os amigos espirituais. São estes companheiros de jornada que adotam o nome de espíritos protetores, de anjos da guarda, de nossos guardiões companheiros, que querem efetivamente nos ver melhores. Porque o espírito, meus amigos,
quando projeta o seu retorno à reencarnação, tem por norte os interesses espirituais. Está na hora da gente passar a pensar nisso. Nós não voltamos aqui no tempo necessário a uma nova experiência para nos perdermos nas coisas que vão nos afastar cada vez mais dos objetivos espirituais. Nós não tornamos a realidade encarnatória para nos distrair. Podemos sim e devemos viver no mundo, mas atentos ao progresso moral que precisamos empreender. Um progresso que pressupõe olhar a nossa trajetória enquanto espíritos. Daí porque devemos relativizar a pequenez dos problemas que nos visitam. São problemas de um dia, são problemas de uma semana, um ano vá lá, inúmeros anos, uma existência inteira, mas nos dizem os espíritos o que é a existência considerando a realidade do espírito. Nada, absolutamente nada. Numa historinha muito tranquila, em que alguém quis homenagear Chico Xavier pelos 60 anos de atividade mediúnica, prestemos bem atenção, 60 anos de atividade mediúnica. Não é aquela atividade mediúnica esporadicamente exercida numa reunião no final de um dia, como se fosse um compromisso religioso qualquer, mostrando que também o espírita está longe de entender o seu compromisso enquanto médium. Uma atividade de esforço. Há muitos médiuns querendo ser como Chico. Será que suportariam um dia da existência do Chico? Não vou falar sobre o Chico doente, sobre o Chico que tinha que trabalhar, porque a atividade espírita religiosa não pressupõe viver da religião. Pressupõe trabalhar, ser útil e depois voltar-se nos momentos que são possíveis à atividade de labor espiritual. E esse amigo então quer homenageá-lo e pergunta a alguém o que representariam aqueles 60 anos. E quando vem contar ao Chico, fica envergonhado. Sabe, Chico, eu achei que ia te dar uma boa notícia. Porque ao perguntar ao mentor quanto representariam os seus 60 anos de produção solitária de livros nas noites, porque tem gente que dorme 10, 12 horas e quer avançar espiritualmente. O Chico dormia 2 a 3, quando muito, porque ia psicografar na noite os livros iluminados que hoje as pessoas esquecem nas estantes, em busca de novidades sem sentido, vazias. E as obras do Chico ficam ofertadas a preços simbólicos, porque as pessoas também não sabem ainda iluminar-se. E disse a ele, o mentor me disse que 60 anos representam 6 minutos do ponto de vista espiritual. E Chico sorriu, porque alguém que se denominava cisco, isso estava até no nome, eu sou um cisco diante da obra que precisa ser feita. Alguém que tinha condições de saber o que precisava ser feito, não se iludiria com promessas e com consolos que são vãos. Os espíritos protetores, como Kardec pergunta, têm que objetivo? De um pai como diante dos seus filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Mas levantar ânimo não significa fazer por nós o que precisamos fazer.
E nós buscamos a espiritualidade, querendo que a espiritualidade faça por nós. Nós fizemos a caca, que alguém a ajeite. Nós fizemos as opções, que os espíritos as resolvam por nós. Acho que a porta de gente que procura o espiritismo por esta via está equivocada. Pode existir em outras oportunidades presentes na Terra, mas uma doutrina viril, como insiste Herculano Pires, é uma doutrina que nos faz ter maturidade e entender que cabe-nos apenas e tão somente ajustarmos-nos com os nossos próprios débitos. Podemos contar com os espíritos, claro, porque eles fazem tal tarefa espontaneamente. O espírito que aceita vos proteger, 493, o faz com todo o zelo que pode. Se envolve mesmo para que haja naquele desempenho o sucesso. Mas ele o faz esperando o quê? Numa mensagem subscrita por 2 espíritos, curioso isto, né? Uma das poucas mensagens em que 2 espíritos subscrevem. Sim, nós vimos até no estudo que aqui desenvolvemos no início deste nosso trabalho, mensagens subscritas por inúmeros espíritos. Um certamente redige, os outros aderem. Mas 2 espíritos muito queridos da doutrina do movimento espírita, porque protegeram o movimento desde seu início, Agostinho e Luís, subscrevem na resposta da 495 uma informação que talvez seja o norte para todo o nosso estudo, né? Diante desse número de questões que cairão na prova, evidentemente, mas na prova da vida, porque nossos espíritos protetores hão de nos receber no nosso regresso e hão de nos perguntar sobre conselhos que nos deram e que nós insistimos em relegar, sobre oportunidades que nos facilitaram e nós insistimos em deixar de lado, sobre todas as oportunidades que nos concederam para que fôssemos melhores e nós alegamos a famigerada falta de tempo para estudar, falta de tempo para praticar o bem, falta de tempo para estar a serviço do outro, mas perdemos tempo com tantas loucuras, com tantas coisas sem sentido, que eles talvez, lamentando a nossa desídia, se disponham, porque generosos costumam ser, a nos acompanhar em outra empreita. Olha o que nos dizem esses 2 espíritos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, a nos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem. Ninguém diz que é fácil. Quem fala que é fácil, fala para um público que não pensa. Quem promete céu, promete castigo, promete coisas, fala de algo que não conhece. Fala e repete como papagaio o que ouviu de insanos que no passado, querendo dominar e manter sob domínio os homens, criaram teorias absurdas, que não resistem ao exame da razão. E depois se pergunta por que é que as pessoas vão para o materialismo, porque a religião não lhes oferece nada. A religião não lhes dá a resposta, porque não venham me dizer que resposta diante da dor é dizer que Deus quis. Resposta diante do desencarne do filho é dizer que Deus quis.
diante da doença que assola, é a vontade de Deus. Ora, não sejamos crianças. Não sejamos crianças. Somos espíritos que estão construindo a sua própria trajetória. Mas ser bom demanda esforço. Ser bom demanda renúncia. Alguém consegue obter um diploma, o mais singelo que seja, de um curso, sem frequentar as aulas? Consegue, sem submeter-se à avaliação, ser aprovado? Ora, se para as coisas transitórias encontramos tantas exigências, será que ser bom é com passe de mágica? Será que evoluir basta contar com a proteção de quem quer que seja? Não sejamos crianças. Não sejamos crianças. Não aportemos a realidade espiritual tendo um tesouro como a doutrina espírita, analisada em profundidade, esclarecida em minúcias, como alguém que é um estudante que pega a lancheira e vai frequentar o banco de uma escola de ensino pré-escolar. Não é este o sentido do conhecimento espírita. A montanha do bem exige uma escalada abrupta. Mais sinceros e dedicados, amigos do que todos os que mais intimamente se vos ligam na terra. E aqui eu já havia antecipado. Quanta gente hoje é viciado porque um amigo o induziu a sê-lo. Olha que tipo de amigo. Um experimento é bom. Você vai gostar. Venha. Vamos nos consorciar para praticar as coisas. E estas coisas podem ser depredar. Estas coisas podem ser destruir. Estas coisas podem ser caluniar. Isto é amizade. Eles se acham a vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, mas porque eles nos conhecem, acrescem, porém, penosa missão. Imagina nos acompanhar. E aqui eu estou falando só de mim. Imagino o trabalho que eu devo dar. E o sujeito olha e fala: que coisa. Diz que conhece, mas não pratica. Porque consciência significa saber isto. Que a gente pode ter um largo conhecimento teórico e uma baixa qualidade de aplicação. E vou dizer o quê? Que a culpa é de quem? É do Espírito que me acompanha? É desse que me orienta? A culpa é minha. Quem falha sou eu. Se conhecesses bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, quantas vezes no dia solene, e dá para ter uma ideia de que dia eles estão referindo, né? É o dia da volta. Se tivermos consciência de que voltamos, basta frequentar uma reunião mediúnica para perceber que nós temos milhões de espíritos que não têm consciência de que já voltaram. Eles hão de vos dizer: não te aconselhei isto, entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. E como a nos chamar a atenção, dizem: pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas
e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem, de uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Alegrai-vos, avançai enquanto tendes luz, nos recomendou Jesus. E os bons espíritos, esses que nos secundam, nos envolvem, podem eventualmente nos deixar entregues à nossa própria sorte. E por quê? Porque o protegido insiste em trilhar por caminhos que ele próprio escolheu. Não faltam bons conselhos. Não nos faltam. Sejamos suficientemente maduros para perceber que eles sempre aparecem. Abri aqui um livro e nesse livro há uma mensagem. Puxa, parece que foi feita para mim. Foi? Foi sim. Aliás, para todos nós, né? Porque convite para ser melhores para espírito da terra é chover no molhado. Porque nós todos precisamos ser melhores. A terra não é um mundo feliz. Nos mundos felizes, as condições materiais são sutis. Isso a doutrina já nos esclareceu. A terra recebe espíritos que são recém-saídos do primitivismo e estão às beiras de ingressar na regeneração. Esta é a terra que nos acolhe. Portanto, o meu defeito, o meu equívoco, também pode estar presente nos outros. E antes de cobrar que os outros não tenham erros, que os outros não cometam equívocos, espero ser suficientemente maduro para corrigir os meus. Se eu corrigir os meus, sairei daqui e talvez o meu espírito protetor vá me agradecer, porque também eu fui sensível à compreensão das leis de Deus. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não fazem de modo ostensivo? E aqui eu me permito só uma brincadeira, às vezes o ostensivo é terrível. Os que têm a oportunidade de divisar, às vezes, a presença de espíritos amigos, sabem que a ostensividade é constrangedora em certas horas. E o espírito nem precisa te advertir de nada, basta ele se fazer presente. Né? Naquele momento em que você toma uma atitude, alguém me disse ontem assim, numa sinceridade que eu fiquei encantado. Nazil, você fala de perder a paciência, mas você nem a tem. E eu fiquei quietinho. Quietinho. É verdade, eu não tenho. Você perdeu? Não, não perdi. Eu perderia algo que tivesse. Não tenho. Né? Essa é algo, está aí uma virtude, né, que eu vou precisar conquistar. Hoje, na presente encarnação, não, talvez demande 5, 10, para azar meu. Poderia conquistá-la já. Mas não sou maduro o suficiente para agir assim. E porque não sou maduro, não posso lamentar a falta de proteção. Né? E por que essa proteção, então, não é ostensiva? Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência. Agora, ouve só esse trechinho. Adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre arbítrio. Senão, porquanto se não tivesseis responsabilidade,
não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Olha como a visão espírita é madura, viril, como diz Herculano Pires. Todo mundo quer ser protegido. Sim, nós somos. Todo mundo quer ficar livre dos próprios problemas. Sim, mas às suas próprias custas. Portanto, amigo, a dor que te visita hoje pode ser, e com certeza é, a necessidade que temos de nos ajustar com os nossos próprios problemas. A amargura que te acompanha aos passos talvez seja fruto da incúria com que ontem você encarou os problemas da vida. E se você não se lembrar desta incúria na presente existência, fica tranquilo, é de uma outra. Porque a reencarnação nos explica isto, nos dá esse desejo de progredir, nos dá esse desejo de ser melhor. E ao nos colocar as suas informações a respeito deste progresso que fazemos sozinhos, ela nos enche de alegria e de esperança, porque estamos nos construindo, estamos evoluindo através do esforço. E não há nada mais gratificante do que encerrar algo vendo o nosso esforço ser desenvolvido. Não há nada mais bonito do que você entregar um trabalho e perceber que todo o seu labor está ali colocado. Você obteve êxito. E esse êxito não chegou do acaso, mas chegou da sua própria vontade. É isto que a doutrina espírita nos vem dizer. E aí Kardec então faz uma pergunta muito capciosa, né? Aliás, ele é o rei das perguntas. E se o sujeito que é protegido não consegue atingir o que estava proposto, o protetor responde pelo mau desempenho dele? Não, responde não. O protetor fez tudo o que dele dependia. Mandou alguém cruzar o seu caminho e te dizer, como disse agora, olha, você não pode perder a paciência, você não tem. Olha, você devia participar de uma atividade em favor do próximo. Ah, mas eu estou tão sem tempo. Tempo é questão de preferência, amigo. E quem perde tempo com bobagem, podia reservar metade desse tempinho para fazer alguma coisa. Mas eu não perco tempo com bobagem. Será? Já botou aquela planilhinha do lado e diz, hora que eu ingressei aqui, X. Hora que eu saí, Y. Esse aqui fica por sua conta aí. Hora que eu parei para ver isto, hora que eu deixei de ver isto, Y. Soma. Vai ver que no final de um dia, em que nos são dadas 60 segundos em cada minuto, uma hora repleta de 60 minutos, 24 vezes 60 minutos, nós às vezes nos esquecemos do nosso compromisso enquanto espíritos. E nem para prece o sujeito tem tempo. Ai, não dá, está tão corrida a vida. Já pensou se as pessoas, ao invés de digitar em certas teclinhas de perda de tempo, fizessem preces? O mundo seria mudado assim, o patamar evolutivo era na hora. Ao invés de estar ali, né, falando do que é o absurdo, por exemplo, fotografando-se comendo. Coisa mais sem pé nem cabeça. Daí, vamos. Eu fiquei pasmo, vendo uma família essa semana, a família toda dialogando no celular na mesa do restaurante. O marido, a mulher, quer dizer, a gente deduz que seja marido e mulher, porque se uma relação fica restrita a uma porcaria de uma tela, ela não existe. Ela não existe.
O filho perdido, porque os pais estão ali. Vem o garçom, que é isso? Pode pôr. Come e continua. Meu Deus, que insanidade. E aí, de repente, abre a tela. E a tela traz o quê? O que todo mundo fica ali olhando. Né? Disseram que não ia ter. Agora está todo mundo indo atrás. E fica 1 hora, 2. Se tiver cobrança de mais 2. E ali, vidrado. Esperando o quê? Sei lá eu. Somemos os tempos perdidos. Não aqueles necessários com o nosso deslocamento. Não aqueles necessários com o nosso compromisso no trabalho. Mas o tempo que podemos dispor para perceber se não estamos deixando de lado compromissos que lá, na realidade espiritual, assumimos. Eu posso saber o nome do meu espírito protetor? Ou do meu anjo da guarda? Kardec faz essa pergunta e os espíritos dizem: como é que você pode saber de nome para você inexistente? Você pensa que só tem espírito entre os que você conhece? Kardec então não se dá por rogado. E como é que eu posso invocar alguém então que eu não conheço? Inteligentíssimo. Dá o nome que você quiser, né? Dá o nome que você quiser. Pode até ser, e aí a gente explica, né? Tanta gente diz: eu sou protegido pelo Dr. Bezerra de Menezes, né? Aquela família era por Santo Antônio, e era, na verdade era, né? Então, de repente, né? Mas na verdade quem trabalhava ali com eles era o Celestino. Santo Antônio era apenas a referência. Dr. Bezerra, idem. Não imaginemos Dr. Bezerra de Menezes na sua generosidade, alheio aos nossos problemas. Mas imaginemos, dentro da maturidade relativa que temos, que não podemos trazer Dr. Bezerra para resolver aquilo que nos compete. Ele pode nos ajudar com boas vibrações, e tenho certeza que ajuda. Dos espíritos brasileiros, talvez o mais invocado seja ele. Espírito amigo, generoso, espírita da primeira hora, que soube comportar-se diante de sociedades como a carioca do século XIX, com uma integridade ímpar. Era um político que não enriqueceu. Honrou o nome espírita a ponto de tirar do dedo próprio o anel de formatura, entregando a uma mãe que não tinha condições de dar ao filho o medicamento. E nós temos médicos, advogados, engenheiros, dentistas, espíritas que cobram e não atendem os pobres e querem ser protegidos por Bezerra de Menezes. Ah, Nazil, mas você acha que eu posso pagar as minhas contas atendendo de graça? É verdade. Mas não podemos invocar um espírito assim, como nosso protetor. Ninguém quer que você tenha uma clínica atendendo a pessoas de graça. Ninguém quer que você tenha um escritório atendendo pessoas de graça. Você precisa pagar aluguel, manter-se, manter a família. Mas será que não dá para separar um horário por dia e atender aquele que sofre? Não dá para dedicar 1 hora da semana indo ao encontro de uma população carente? Isso se estende a quem tem uma ocupação. Não pensa que eu estou pegando só no pé dos liberais, não. O magistério. Não é possível dedicar 1 hora da semana para ir estudar com pessoas que ainda não conseguiram entender? E quantos há em nossa volta que não são capazes de distinguir o letreiro do ônibus? Meus amigos, invocar espíritos protetores como Bezerra pressupõe segui-los. Já chega a vergonha de invocar a Jesus e não cumprir o que ele nos recomenda. Isto é vergonhoso para todos nós.
Porque Jesus, o exemplo da generosidade, da dedicação à humanidade, veio até nós e dela saiu, porque nós resolvemos relegar ao abandono o ensinamento que ele nos tinha trazido. E hoje o invocamos, mas não cumprimos os seus preceitos, não cumprimos os seus conselhos. Continuamos os mesmos espíritos em romagens multimilenares a cometer os mesmos desvios. Somos egoístas, somos orgulhosos e com isso nos distanciamos. Espíritos protetores assim, eles merecem que os sigamos. É linda a trajetória de Bezerra. É lindíssima a trajetória de um espírito que se dispõe a servir e que serve incondicionalmente, mesmo que isto represente abrir mão de algo que não levará. Quando ele, dando aquele anel para a mãe, lhe diz: leve e compre o medicamento para o seu filho, depois de tê-lo atendido de graça, justificou ser chamado de o médico dos pobres. Justificou ser chamado alguém e ser venerado como alguém que segue a Jesus. Mas não é isso que nós queremos buscar quando reencarnamos? Todos os espíritos que nos protegem são elevados? Que é 507. Olha, depende, tá? Um pai que protege o filho pode ser também assistido por um espírito elevado, sendo ele pai não elevado, mas no exercício daquela proteção. Um espírito que deixa a terra, agora começa a coisa interessante, já pode vir proteger os que lhe são caros assim que deixa? E a resposta é mais ou menos. Vai depender como é que ele chega lá. Às vezes o sujeito chega pior do que quando saiu de lá. Vai proteger quem? E é um sufoco. Já imaginou? Você acabou de desencarnar e a sua família te chamando. É bem verdade que vão te chamar para besteira. Para coisa séria ninguém lembra de evocar. Pai, precisava arrumar o dinheiro do IPTU. Dá um jeito aí, pai, vê se faz chover, Dinheiro? Não, por favor, São Paulo hoje precisa de água. Esquece o dinheiro, se associa a outros elementais e vê se a gente consegue água. Não estamos nem preocupados com o dinheiro do IPTU. Mas são essas questões, E via de regra a gente também não se lembra com muita gratidão aos nossos pais. A gente aponta os seus erros, os seus equívocos, os seus desacertos. A nossa pequenez evolutiva, meus amigos, choca. Porque a gente tem dificuldade de aceitar que está equivocado, mas que os outros também estão. A gente é rápido a apontar no dos outros, a nossa fica para depois. Cada indivíduo está ligado, além do espírito protetor, a um mau espírito. Isso vocês já viram, Sabe aquele desenho do anjinho bom e do anjinho mau, Então um diz assim para você: reparte o doce. O outro diz: come sozinho. Reparte o doce. Eu estou falando isso, não é por causa do tamanho, foi a imagem que me veio aqui agora, tá? Vejam que eu estou seguindo só o do mal. Não, na verdade, o meu espírito protetor é gordinho, então ele diz: pode comer à vontade. Mas o fato é que, diante desta situação, criou esse imaginário. E os espíritos dizem: como é que é isso? A pessoa tem um bom e um mal? Não. O mal você segue porque você é mal. Quem está a velar por você é alguém desinteressado. É verdade. Quem está a velar por você é alguém que está interessado. O mal quer te tirar do bom caminho. Na verdade, me permita aqui um acréscimo que não está na codificação, não tira ninguém do bom caminho. O sujeito não estava, Porque dá essa ideia assim de que nós somos criaturas angelicais que caíram aqui no mundo para ser tentado.
né? Então eu sou tentado pela carne, tentado... Larga a mão de ser criança, cara. Tu não chegou ainda nem em condição de imaginar o que é ser elevado. Imagina que nós decaímos. Essa é uma doutrina teológica absurda, ridícula. Ridícula. Emmanuel a explica em parte quando nos dizem nas migrações coletivas, espíritos que não podem mais ficar em mundos que vão mudar de estágio, são deportados para mundos que os comportam. E lá, mercê o esforço que fazem, ajudam esse mundo a progredir. E eles próprios se quitam com as leis divinas, mostrando-nos a inteligência que o conhecimento espírita encerra. Porque muita gente acha que vai acertar conta com aquele que prejudicou, né? Nossa, será que eu vou ter que voltar com essa mulher mais 10 vezes porque eu a prejudiquei? Esquece, se ela for evoluída, nunca mais quer saber de você. Você fica aquela ilusão, né? Vou voltar, se ela for evoluída e te perdoar, ela vai embora. E você continua mascando, né? Com mais 10 que você vai prejudicar. E aí, o que eu faço? Voltarei com as 10? Imagina, você volta sozinho, cara, e vem e volta sozinho. Vem e volta sozinho. Vai ajustar-se consigo mesmo. E vai fazer o bem se quiser progredir. Aquela historinha do Divaldo, né? O sujeito que acaba sendo um incendiário vai ter que voltar e ser queimado. Olha, hoje teria uma dificuldade imensa, né? Porque a gente tem tanto sistema protetor de incêndio, tanta coisa assim que não dá para morrer queimado. Nem em festa de São João já tem fogueira eletrônica, virtual, né? O sujeito pula, olha, está aqui na fogueira. Então não se queima nem em festa de São João. Como é que vai? Tem que me ajustar com o passado. Tem que procurar o fogão lá na casa, acende as bocas e se queima? Não. Vem bombeiro. E ao invés de pensar em pôr fogo, apaga tudo quanto é fogo. E às vezes até perde a existência, dedicando-se a ajudar o próximo. Quantos relatos de bombeiros assim. Quanta gente consciente da tarefa que lhe cumpre desempenhar, que ingressa em prédios em ruína, que ingressa em meio a chamas que devastam florestas e pelo senso do dever a cumprir, desencarnam em serviço, demonstrando que nós podemos avançar, se quisermos. Tem espíritos que protegem famílias? Sim. Tem espíritos que procedem sociedades? Sim. Cidades? Sim. Nações? Sim. Sim. Quanto maior o grau de proteção, né, a amplitude da proteção, mais elevado será o espírito. Maior interesse terá na progressão dos seus tutelados. Para encerrar, Kardec faz um comentário com o qual ele termina o capítulo, e a gente se vale dele para justamente também encerrar a nossa abordagem. Tendo todo homem espíritos que com eles simpatizam, claro é que nos corpos coletivos a generalidade dos espíritos que lhe votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gostos e das ideias. Em suma, que esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos que os compõem. Olha que lição. Bom, nasceu então do micro para o macro. Vamos sintetizar o raciocínio rapidinho para a gente
não perder o fio da meada? Eu posso contar com a proteção de um amigo espiritual? Sim, não só pode, como conta. Esse espírito é um anjo. Olha, se você quer dar esse nome, tranquilo. Prefiro que não dê, mas se você gosta, não, eu queria dar o nome de anjo. Eu tenho um anjo da guarda. Legal. Né? Só não me ponha asa, mas pode chamar assim, tá bom? Não ponha asa porque anjo volita. Não tem necessidade de bater asa e essa asa não tem pena. Né? Não volta na iconografia, porque se você falasse para um sujeito no século XII, no século VIII, representa alguém que voa, ele punha asas. Não foram assim que os gregos encontraram Ícaro? Puseram asas. É porque a gente não concebe que a pessoa possa volitar. Mas eles volitam, então não tem asa. Pode ter? Que nome eu ponho nele? Não sei. Pode chamá-lo de seu protetor espiritual. Não tem protetor solar, protetor espiritual. É meu protetor espiritual. Ele está sempre do seu lado, o meu lado, tá. Está sempre do seu lado, se o seu comportamento justificar. Eu vou para farra, o meu protetor espiritual vai? Sua mãe podia estar onde você vai? Não, minha mãe não. Então você não vai imaginar que o espírito, que é mais elevado que a sua mãe, vai estar. Ai, não vai me proteger nas baladas da vida? Não, não vai. Se nós quisermos companhias elevadas, adotemos comportamentos elevados. Se nós quisermos contar com a proteção de espíritos luminares, hajamos no bem. Nazil, mas é tão difícil agir no bem. Sim, é mais difícil para quem não começa. Porque o sujeito que começa experimenta uma satisfação indizível e vai sentir vontade de repetir. E vai ampliar. E olha, quando nós formos capazes de ocupar os minutos do nosso dia pensando no bem, nós passaremos a ocupar as horas do nosso dia agindo no bem. Os bons espíritos torcem por isso.